Graças e paz, queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui para falarmos da maravilhosa palavra do Senhor. E hoje quero tratar sobre um tema no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E a parte B do versículo que quero tratar aqui hoje diz: E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra do Senhor, ela é sempre maravilhosa. E eu fico a pensar no livro de Atos, no começo da igreja, digamos assim. A gente costuma, no meio evangélico, dizer a igreja primitiva. E eu quero, antes até de tratar sobre o tema específico de hoje, abrir um pequeno parêntese nesse ponto. Às vezes falamos, reportamos, digamos assim, a igreja lá no passado, quando ela inicia, quando ela vem no livro de Atos, a gente costuma dizer a igreja primitiva. E a verdade é que eu penso que aquela igreja era avançada, e a primitiva tem sido nós, porque era uma igreja que manifestava claramente o poder do Senhor. Eu não estou falando aqui nem diretamente de todo o poder que foi demonstrado, das virtudes espirituais, mas prefiro me ater às questões de amor, de comunhão que havia entre os irmãos, que em um outro texto do próprio livro de Atos fala que a igreja, ela caía na graça do povo, os irmãos eram amados porque eram amáveis, e não que não sejam hoje, mas éramos muito mais amáveis. E eu sei que, infelizmente, isso precisa mudar mais em nosso meio para sermos muito mais parecidos e, como falei, sermos avançados. Porque essa primitiva aqui eu tenho para mim, que ela era avançada. E hoje temos sido primitivos, porque quando a gente fala de questão de avançado ou primitivo, daquela ideia de ultrapassado, eu sei que não é essa a ideia quando falamos da igreja primitiva. Eu falo nas virtudes espirituais, aquela igreja ali era assim muito avançada, e que precisamos buscar em Deus para vivermos dessa forma, de amor, de comunhão, de perdão, de obras também, de tudo que quando no início da igreja foi praticado. E eu sei que ainda há casos assim que acontecem hoje em dia, mas que isso seja cada vez mais notório em nosso meio, que venhamos amar cada dia mais e mais. E o que quero falar hoje é que na parte B do versículo 26, diz que os discípulos foram em Antioquia pela primeira vez chamados de cristãos. Hoje as pessoas nos perguntam às vezes: você é cristão? E sabemos que quando somos chamados assim, veio de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, e hoje somos conhecidos como cristãos. E o texto aqui de Atos diz que os discípulos ali em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristão. O que penso eu que isso quer dizer? Eles se pareciam com Jesus. As atitudes deles pareciam-se com as atitudes de Jesus, de alguém que não apenas falava de amor, mas que amava. Não apenas alguém que falava de perdão, mas perdoava. Não alguém que falava apenas de santidade, mas vivia uma vida santa. Então os discípulos começaram a demonstrar as ações, as atitudes de Jesus. Eles se parecem com Cristo. E a pergunta para eu e você refletirmos hoje é: nós podemos ser chamados de cristãos apenas porque carregamos uma Bíblia?
porque nos vestimos como crentes, isso é muito vazio. Se sou chamado de cristão apenas porque me visto como um cristão, ou porque carrego uma Bíblia, isso é muito vazio. Precisamos de fato ser parecidos com Cristo, precisamos ser parecidos com Cristo. E ser parecidos com Cristo não é apenas carregar uma Bíblia ou vestir-se, como se diz no popular, vestidos como crentes. Isso vai muito mais além de estarmos vestidos, como se diz por aí, de crentes. E como nós conhecemos Jesus? Reflita você e pense junto comigo. Alguém nos apresentou a Cristo. Alguém falou de Jesus para a gente. Alguém pregou essa palavra, esse evangelho de Jesus para a gente, que um dia nos impactou e nos fez tomar a melhor decisão das nossas vidas, entregá-la a Jesus. Mas precisamos nos parecer com Jesus na nossa maneira de falar, de agir, de pensar, de amar. Não apenas ter aparência, mas de fato sermos de Cristo, demonstrar Cristo onde quer que estejamos. Porque apenas nos vestir e caminhar com a Bíblia e andar por aí como um cristão e não demonstrar atitudes, aspectos de Cristo é muito vazio. E por isso, infelizmente, muitas vezes temos sido envergonhados por aí. Porque, como nós conhecemos a Cristo, alguém nos apresentou Jesus e hoje precisamos apresentar Jesus para outras pessoas. Precisamos falar de Jesus para outros, precisamos apresentá-lo, mas de que maneira temos apresentado Cristo? E eu não estou falando aqui do apresentá-lo mediante a sua palavra, eu sei que isso é de fundamental importância, é a palavra que nos liberta, é a palavra de Deus que nos lava, nos cura, mas às vezes esquecemos de algo que também é de fundamental importância. Que Cristo temos demonstrado para os outros. Aqui em Antioquia, os discípulos pareciam-se com Cristo, porque eles demonstravam as atitudes de Jesus, e nós, enquanto cristãos, precisamos demonstrar as ações, as atitudes de alguém que de fato conhece a Jesus. Será que eu e você temos amado como Ele amou? E nos ensina a amar? Ele disse: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. E interessante que ele diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que tipo de Jesus eu e você temos apresentado para o outro que ainda não o conhece? Que tipo de Cristo temos apresentado? Que tipo de cristianismo temos vivido? Serei ainda mais direto. Porque se apresentamos um Jesus mentiroso, trapaceiro, egoísta, avarento, esse é o Jesus que temos apresentado, certamente não vão querer esse Jesus. Porque desse tipo de gente o mundo está cheio. E antes de eu aceitar Jesus eu falava isso. E quantas vezes nós não ouvimos: eu ser crente para ser igual àquele ali, eu prefiro não ser, eu sou mais crente do que ele. Quantas vezes antes de eu aceitar Jesus eu dizia isso? Mas quando hoje eu paro e olho e sei que hoje sou cristão, eu preciso de fato representá-lo como ele merece ser representado. Então nós precisamos parar e refletir que para, digamos assim, me permita dizer assim, ostentar o nome de Cristo, precisamos parecer com Ele. E muitas vezes somos envergonhados porque declaramos com a nossa voz: eu sou cristão, mas as nossas atitudes reprovam tudo o que temos feito. E quando o outro vê o nosso Cristo que apresentamos, geralmente é rejeitado, porque não apresentamos um Cristo, como diz aqui em Atos, que os discípulos ali em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eles se parecem com Cristo. Precisamos nos parecer com o nosso mestre. Interessante quando eu vejo na palavra do Senhor alguém dizer
Olha como ele prega, se referindo a Jesus, como alguém que tem autoridade. Não é como os escribas e fariseus, ou seja, Jesus vivia o que ele pregava e nós precisamos viver o que pregamos. Porque muitas vezes o nosso discurso é vazio, porque falamos de Cristo, mas não vivemos Cristo. E isso precisa, em nome de Jesus, mudar, para que o outro veja em nós a presença santa de Jesus, pelo seu Santo Espírito. E eu quero te chamar à reflexão disso. Precisamos parecer com Cristo, e parecer em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa forma de viver. Eu sei que somos limitados, em algum momento cometeremos erros, mas o grande problema é quando vivemos nesse erro. Para e reflita que cristianismo você tem demonstrado na sua família, que Cristo você tem apresentado para os seus familiares, os seus que moram na sua casa, os seus familiares que te conhecem. Que Cristo você tem apresentado no seu trabalho, onde você estuda, onde você tem passado, na sua vizinhança. Que Cristo você tem apresentado para essas pessoas. Um Cristo que vive se envolvendo em confusão, esse Cristo não vão querer, porque no mundo está recheado de gente assim. Mas um Cristo que é pacífico, ele diz: aprendei de mim. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus nos ajude a ser mansos e humildes de coração, porque muitas vezes a mansidão tem passado longe de nós, que declaramos ser cristãos, e a humildade, que Deus tenha misericórdia de nós também, mas que em nome de Jesus, eu e você, reflita sobre essa palavra. E como sempre digo, cada palavra dessa que digo serve para mim também. Não estou fora desse contexto, estou dentro dele. Preciso parar e refletir e entender que sou chamado de cristão, ou seja, eu preciso me parecer com Cristo em toda a minha forma de viver. Preciso parecer com Ele. E não declarar ser porque carrego uma Bíblia ou porque me visto, como se diz por aí, como crente. Isso, como disse, é muito vazio. É muito vazio. Precisamos representar e apresentar Cristo com todas as suas características de alguém que ama, de alguém que é longânimo, pacífico, amoroso, perdoador. Que Deus nos ajude a refletir. Que Deus nos ajude a compreender essa palavra e sermos cada dia mais e mais parecidos com Cristo. Que Ele nos ensine, que Ele nos exorte, que Ele nos ensine a seguir os seus passos, que Ele nos ensine a parecer cada dia mais e mais com Ele, para que as pessoas olhem e vejam em nós Jesus e o nome do Pai, e o Senhor seja glorificado, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. As pessoas, ao se aproximarem da gente, perceberem, sem sequer abrirmos a boca, que somos cristãos. Porque assim como os discípulos em Antioquia foram conhecidos, foram chamados pela primeira vez de cristãos, as pessoas, mesmo sem precisar abrirmos a nossa boca, reconhecer em nós Jesus. Ele se parece com Jesus, ela se parece com Jesus. Que você reflita sobre isso e que coloque isso em prática, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.